Gente, você nem imagina como é que eu não consigo. Ó, que estilo bacana e legal. Não, não é legal, mas essa parte aqui eu combino com a máscara. Ei, deixa eu falar. Não é fácil andar com isso. Tá entendendo? É. Falaram que, assim que me contaram, né? Me contaram e eu ouvi as pessoas comentando que, assim, as mulheres que se ofereciam com meu pai e minha mãe ficou com muito ciúme, né? A minha mãe, ela não era uma prostituta do garimpo, não. A minha mãe, ela trabalhava em dragas, tipo assim, como cozinheira, lavava roupa. Ela trabalhava no garimpo, mas ela não era uma prostituta, assim, de ir pro garimpo, né, pra fazer os programas com os garimpeiros e ganhar dinheiro e ouro. Minha mãe não, ela ganhava dinheiro, ganhava ouro, mas era fazendo outro tipo de trabalhos, né? Porque tem mulheres que vai pro garimpo para ganhar dinheiro, mas tem mulheres que vai para trabalhar como cozinheira, trabalhar no garimpo, né? Trabalhar nas balsas, nas dragas, aonde os garimpeiros chamar, tá precisando de roupa para lavar, alguma coisa para fazer. Aí vai lá e ganha o dinheiro, ganha o ouro. E a minha mãe, pelo que me falaram, a minha mãe era uma mulher assim muito bonita, muito invejada por muitas mulheres e também era cobiçada por muitos homens. Por isso que falaram, se eu não tivesse sido preparada, eu ia ter o mesmo destino que a minha mãe e minhas filhas e meus filhos também. Ia ter o mesmo destino que eu e o destino que a minha mãe. Enquanto eu falo aqui, as cafetinas me chamam de desgraça. Pois aí, elas acham que eu sou uma desgraça com a minha filha e meu filho. Pois aí é que as desgraças vão acumulando dentro da casa que cada uma mora com os cafetinos, tá entendendo? Ainda espalha para os filhos as desgraças e ainda espalha para as famílias. Eu tenho culpa? Não tenho culpa se eu sou uma graça. Sou uma graça abençoada e minhas filhas e os meus filhos são graças e são abençoados e a minha geração inteira são graças e são abençoados. Maldiçoadas são as cafetinas, as raparigas que nem estavam falando. E com isso, os cafetinos passam a serem amaldiçoados também. Aí a maldição espalha para os filhos e para as famílias. Eu tenho culpa? Não tenho culpa. Se for cometer o mesmo erro que a Ivone. A Ivone e a Natasha Domingo. Até o pai do Benjamin, que ele não era um erro, ele passou a ser erro. Mas eu sou falso erro. Aí sim. Quando a minha mãe engravidou do meu pai, parece que multiplicou as mulheres se oferecendo assim para separar mesmo o meu pai da minha mãe, que era... Parece que eu já tinha sido encomendada, mas pensavam que eu era menino. Entendendo? E dizem que minha mãe ficou nesse garimpo em Lábrias, no Amazonas, e foi aonde ela foi morta. E o meu pai foi pro garimpo da Bahia, esse meu pai Antônio. Ele trabalhava... talvez quando ele vendeu o lugar para a mamãe, talvez ele veio talvez para Porto Velho, foi trabalhar na empresa Gutierre, ele trabalhava com caminhões, máquinas pesadas, que envolve o canteiro de obras que me pertence, como as máquinas pesadas, a prefeitura, tá entendendo? Empresas, firmas, fábricas, bancos de dados, etc, etc, etc. Quando se fala em propriedades, dependendo até de ser uma casinha coberta com lona, é um terreno, né? É terra, né? Pois é. Porque eu não sou a dona só das terras do meu pai, do meu avô e da minha mãe, que a segunda parte do lugar dessa minha mãe era do neto do meu avô. E aí, depois que a minha mãe discutiu com meu pai, ela acreditou, né? Ela deveria ter confiado no meu pai. Porque ela não viu o meu pai dormir com a amiga dela, né?
falaram para minha mãe discutiu com meu pai falou que não era verdade, porque a mulher que ele tinha era só minha mãe. Mas a minha mãe perdeu o controle da memória e falou muitas coisas pro meu pai. Falou pro meu pai que não me queria quando eu nascesse. Aí meu pai falou que ia embora, mas quando eu nascesse ela mandar dizer que ele ia mandar me buscar, já que ela falou que eu era filha dele. Tá entendendo? Não é filha do pai do Benjamin, não. É filha do meu pai. Tá entendendo? E aí meu pai viajou pra Bahia, aí a irmã da minha mãe, que é minha tia, chamou minha mãe para ir numa festa. E minha mãe acreditou na minha tia, né? Porque era irmã, porque minha tia também vivia no garimpo. E aí ela falou pra minha mãe, olha, mas tu pega a voadeira que eu vou te esperar em tal canto, que era justamente para não ver e minha mãe sair com a minha tia e as outras. Aí a minha mãe pegou a voadeira, né? Que me falaram que viram ela saindo com um macacão. Como ela estava buchuda de 7 meses, a barriga dela já estava grande, né? E o macacão tinha um lacinho aqui, assim, que coisava a barriga para cá. E o macacão era até aqui, o macacão. Mas não era um macacão de manga, parece que ou era um macacão assim, coisadinho assim, tinha uma alcinha assim, eu acho. Era um macacão. E aí viram a minha mãe entrando na voadeira com o homem, depois viram o homem chegando, minha mãe não chegou. Aí a minha mãe foi encontrar minha tia, onde a minha tia falou. Aí a minha mãe seguiu com a minha tia, num caminho. Aí a minha mãe foi e falou pra minha tia, mas tu não falou que nós ia numa festa em tal canto, como é que nós vamos por aqui? Ela falou, ainda bem que tu falou, porque aqui mesmo que tu vai morrer. E aí quem que podia defender minha mãe? Ninguém. Aí cortaram a barriga da minha mãe e me roubaram de 7 meses. E eu ouvi falar que a minha mãe desmaiou, ela não morreu, ela desmaiou, só que fizeram um buraco, esse caminho deveria ser próximo de uma praia. Fizeram um buraco numa praia, perto de uma árvore, e jogaram minha mãe lá dentro e jogaram areia em cima. Se ela acordou, ela não conseguiu subir, ela morreu com areia, né? Igualmente como eles fizeram com o pai do Matheus aqui atrás. O pai do Matheus desmaiou na hora que o Diego segurou na garganta e disse que o pai do Benjamin ajudou. Na hora que o pai do Matheus desmaiou, já estava o buraco lá do lado da cerca e colocaram ele lá e jogaram. Só que a terra era mais pesada do que a areia, né? Aí cobriram a terra com a folha folha seca da árvore de mangueira, que tinha uma árvore de mangueira. Aí onde o Domingo fez a caixa para pôr água. Aí se o pai do Matheus acordou, não conseguiu subir com a terra. E aí eu fui roubada para quem foi encomendado, que disse que quem me encomendou dizem que foi o pai do Benjamin, né? E a Ivone disse que envolvida no meio. Eu só sei dizer que aí disse que está a Francinete e a Chica envolvida, porque diz que a Chica que recebeu o valor do aluguel da barriga da minha mãe. E o meu pai praticamente alugou a barriga da minha mãe para me nascer, tá entendendo? É por isso que os dois filhos que minha mãe já tinha, não tem nada a ver com a minha herança, não tem nada a ver com meu pai. É filho de outro pai, né? É da mesma mãe, mas é de outro pai. E aí eu fui levada para quem me encomendou, aí não me quis. Só queria que fosse menino. E aí, como eu era menina, mandaram dar fim de mim. E a mulher que tentou me matar e eu não morria, e ela achou que eu estava morta, me colocou na gavetona lá, e depois o homem mandou ela buscar o corpo que ela tinha matado da criança, que era eu. Ela abriu a gaveta, eu estava me mexendo lá. E ela ficou nervosa, porque ela já tinha me amassado, já tinha me apertado muito, eu não conseguia morrer, aí ela me misturou no meio das outras crianças. E levou o corpo de uma menina, de uma criança que não era eu. E dizem que quem mandou ela ir buscar o meu corpo, falou assim, mas foi essa menina mesmo? Foi essa. Essa mulher também salvou a minha vida. E foi aí que eu, misturada no meio das outras crianças, foi aí que, né, todas as crianças eram levadas e eu ia ficando, foi aí que esse cientista muito rico e muito poderoso, que na Terra significava um Deus da ciência e da tecnologia, tá entendendo? Aí me comprou para fazer a experiência. E todo o estudo ele colocou dentro de mim e deu certo. Primeiro, tipo assim, como ele me abriu dos dois lados no espinhaço, me abriu mesmo, eu fiquei respirando só através dos órgãos. Quer dizer, ele me matou e me ressuscitou. Por isso que para Natasha ser eu, as cafetinas ser eu, elas têm que morrer e ressuscitar, né? Para poder serem vivas. Tá entendendo? E aí eu fui roubada
da fábrica, do laboratório e da incubadora. Tá entendendo? Aí quem entrou num acordo de me mandar para a Francinete, que entregaram outra criança para ela, que é a Francinete Marreiro da Silva, eu não sei. Tá entendendo? Aí eu só sei que eu fiquei de mão em mão, levando para um canto para outro, até que eu cheguei, passei 2 dias, 2 noites em Manicoré, já morava muitas pessoas da minha família de Mendes, que já era uma família importante, porque eu já vim de berço. Oi, Sara.